Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Esta é a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis, de volta neste domingo, 15 de novembro de 2020. Como eu sempre digo, eu espero que vocês todos tenham tido uma semana muito abençoada e estejam animados agora para juntos estudarmos a nossa lição que nós temos para hoje. A nossa lição, como sempre, ela está baseada na revista Palavra e Vida, né? Vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Eu espero que você já tenha baixado essa revista lá do site da Convenção Batista Fluminense. E, como sempre digo, nós estamos estudando exemplos da vida de alguns personagens bíblicos. E é isso que nós temos visto aqui nesta série de lições desta revista do nosso quarto trimestre de 2020. A lição de hoje, nós vamos tirar exemplos da vida de Eliseu. Tá? O título da lição é Eliseu, quando a adversidade é a falta de recursos. É a lição número 7. E o texto base da nossa lição de hoje está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 38 ao verso 41. Bom, nós já estudamos sobre Abraão, nós já estudamos sobre José, nós já estudamos sobre Moisés, nós já estudamos sobre Josué, nós já estudamos sobre Davi. Domingo passado nós estudamos sobre Elias, né? O título da lição era Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. E nós vimos que, a semelhança de todos os outros acima que eu já citei, Elias também passou por adversidade. Hoje nós vamos ver Eliseu, e o título é Quando a adversidade é a falta de recursos. Como já disse, está baseado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 38 ao 41. Bom, vamos ver como se dá o início do ministério de Eliseu. Veja lá no primeiro livro dos Reis, do capítulo 19, nos versos 15 e 16, e de 19 a 21, nós podemos ver como que Eliseu inicia o seu ministério de profeta. Veja lá, o Senhor lhe disse, aqui se refere, o Senhor disse a Elias, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Então nós já vemos aí que Eliseu é o sucessor do profeta Elias. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Tá? Então é assim que se dá o início do ministério do profeta Eliseu. O texto básico que nós temos hoje, como disse, está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do verso 38 a 41, que nos diz assim. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo e façam um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram, Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão.
É com este texto que nós vamos trabalhar um pouco nessa nossa escola bíblica dominical de hoje. Bom, como eu disse semana passada, o reino de Israel, após o reinado de Salomão, quando Reboão assume o trono, ele vai causar um descontentamento entre o povo e isso vai causar uma rebelião. E como Israel era formado por 12 tribos, 10 tribos vão se rebelar e vão para o norte, que é onde nós vamos ter o reino do norte, e 2 tribos ficarão ao sul, que é a tribo de Judá e Benjamim. Então, como disse, Israel, quando a gente se refere a Israel, nós estamos falando do reino do norte, e quando a gente se refere a Judá, nós estamos falando do reino do sul. E Eliseu, à semelhança de Elias, como também Amós, Oséias e Jonas, né, eles exerceram seus ministérios lá, eles todos exerceram seu ministério no reino do norte. Então Eliseu vai ter um destaque muito importante no reino do norte. É lá que ele vai exercer o seu ministério. E veja, como o reino foi dividido, ficaram 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, então cada um desses tinha o seu rei. Israel tinha seus reis, Judá tinha seus reis. E o interessante é que você pode notar é que todos os reis de Israel foram reis maus. Nenhum desses reis de Israel, ou seja, nenhum dos reis do reino do norte, andou na presença do Senhor, agradou o Senhor. Já no reino do sul, houve alternância. Alguns reis eram maus, alguns reis eram ímpios, mas outros reis foram tementes ao Senhor, outros reis temeram ao Senhor e fizeram aquilo que agradava ao Senhor, como Ezequias, Uzias, Joás, Asa. Então, esse aqui nós vemos alguns desses como que foram bons reis. Mas com relação ao reino do norte, não houve nenhum rei que agradasse ao Senhor. Todos eles se afastaram do Senhor e, consequentemente, arrastaram o povo com toda a sua impiedade, com toda a apostasia. Então nós vamos ver que o reino do norte, ele vai ser um reino totalmente apóstata, um reino afastado do Senhor. Bom, Eliseu significa Deus é salvação. Este é o significado do nome de Eliseu. Seu ministério, como disse, deu no reino do norte, durante os reinados de Jeorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Seu ministério foi de 868 a 808 a.C. Então Eliseu exerceu o seu ministério por um período de em torno de 60 anos, foi o tempo que ele exerceu o seu ministério. Como eu já disse, Eliseu foi o sucessor de Elias, foi Elias quem o ungiu como profeta por ordem do Senhor. Então Eliseu, ele foi escolhido pelo Senhor e foi Elias quem o ungiu. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 15 e 16, eu vou ler de novo. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Então, Eliseu é o sucessor do profeta Elias. Eliseu, então, recebeu um chamado especial de Deus. Foi o Senhor quem mandou que Elias fosse ungir Eliseu como profeta, como seu sucessor. Primeiro livro dos Reis, voltando lá no capítulo 19, versos 19 e 20. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida aí, meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Então,
Eliseu foi chamado por Deus, não por Elias. Elias foi apenas o instrumento que Deus usou para que fosse lá comissionar Eliseu, para que fosse lá ungir Eliseu, já que Eliseu seria o sucessor de Elias, e então Deus o escolhe para esse ministério. Por certo, tudo indica, né, que Eliseu era um daqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Lembre-se que Elias, após a derrota dos 450 profetas de Baal, Elias temeu as ameaças de Jezabel e corre e vai para o sul e vai ficar numa caverna escondido, temeroso, totalmente apavorado, amedrontado, e quando o Senhor vai falar com ele, ele diz: olha, Senhor, eu sou o único que escapei. Aí o Senhor diz: não, você não está sozinho, Elias. Reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então tudo nos leva a entender que Eliseu era um desses 7.000 que está lá relatado em 1 Reis 19, capítulo 19, verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, o ministério de Eliseu é um ministério extremamente importante no Reino do Norte, e há uma característica muito importante no reino de Eliseu. Com exceção do Senhor Jesus Cristo, nenhum outro profeta realizou tantos milagres como o profeta Eliseu. Eliseu, então, marcou bastante o seu ministério com milagres. Eliseu exerceu um ministério maravilhoso, e Eliseu também, como Elias e os demais profetas, também passou por adversidades. Então é por isso que nós estamos vendo alguns exemplos na vida de Eliseu. Eliseu, como eu disse, ele foi quem mais realizou milagres, com exceção de Jesus Cristo, é claro, né? Eliseu realizou 14 milagres. Importante, veja só, que Eliseu, de quem Elias de quem Eliseu foi discípulo, Elias realizou apenas 7 milagres. Eliseu realizou 14 milagres. E veja só, olha aqui alguns deles, eu não vou citar os 14 milagres, tá? Mas depois você pode ir lá no segundo livro dos Reis e ler, você encontrará esses milagres, mas vou citar alguns deles aqui, bastante já conhecidos. O azeite da viúva, e que ele mandou que ela trouxesse as botijas e enchesse as botijas. A cura de Naamã, né, que ele veio a Eliseu, Eliseu mandou que ele fosse se banhar no rio Jordão. O machado que flutuou, a morte da panela, havia morte na panela, aliás, é neste texto aí que nós vamos falar um pouco nessa nossa lição de hoje. Então, como disse, Eliseu realizou 14 milagres. Tá? 14 milagres. Bom, no período do ministério de Eliseu, tá, Israel estava vivendo um período de apostasia, prestando culto a Baal. E você se lembra também que Elias também lutou contra os profetas de Baal, e quando veio a sucessão, tá, por meio de Eliseu, Israel continuava ainda na apostasia, porque, como eu disse, todos os reis que reinaram no Reino do Norte eram reis maus, eram reis iníquos, reis que estavam afastados do Senhor, envoltos em cultos pagãos. Tá? Então, no ministério de Eliseu, a semelhança do ministério de Elias, o povo estava vivendo um período de apostasia. E, em consequência desta apostasia, o Senhor castigou o povo, puniu o povo com uma severa escassez de alimento, ou seja, com uma grande fome. Com uma grande fome. Aí nós vemos que o Senhor já havia alertado o povo dele desde lá no início de Levítico, desde lá quando o povo estava caminhando pelo deserto. Lá em Levítico, no capítulo 26, do verso 18 a 20, nós temos: se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze.
A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Veja que o Senhor não pega ninguém de surpresa. Eles já haviam sido alertados muitos anos antes. Mas o povo não quis obedecer à voz do Senhor, e o Senhor os castigou, e neste período do ministério de Eliseu, Israel está passando por um período de grande fome. Bom, Eliseu, ele era um grande líder, um grande profeta, e ele liderava uma escola de discípulos, ele tinha seus discípulos. Então, nós podemos dizer que Eliseu era líder de um ministério que é muito chamado de a escola de profetas. Veja lá, olha, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, de verso 3 a 7, nós vemos que Elias e Eliseu tinham os seus discípulos. Discípulos são alunos. Então, Eliseu, assim como Elias, eles tinham também um ministério de ensino. Veja lá, em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então veja aí que havia assim um seminário, né? Que havia então uma escola de profetas. Então Elias e Eliseu eram líderes, eram professores nessa escola. Então, os discípulos de Eliseu, eles sofreram as consequências da apostasia do povo de Israel. Veja, quando um povo peca, se afasta do Senhor, todos vão sofrer. Isso não há diferença alguma se são fiéis ao Senhor ou se não são fiéis ao Senhor, porque o castigo vai vir sobre a terra. E foi isso que aconteceu naquele período. Consequentemente, Eliseu sofreu por causa da apostasia do povo, como também os seus discípulos sofreram. Então, no meio daquela escassez de alimento, houve uma grande adversidade. Então, a fome pegou a todos eles. Aí nós vamos ver lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 38, que Eliseu, quando ele estava ministrando, o povo precisou fazer a sua refeição, e veja lá que diz o texto. Depois Eliseu voltou a Gilgal, nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Veja, era tempo de escassez de alimentos e Eliseu manda que prepare então um ensopado para aqueles discípulos que estavam lá. O que acontece então? O que vai acontecer é que vai haver um grande susto, muito chamado de havia morte na panela. Por que havia essa morte na panela? Veja o que nos diz o relato bíblico. Segundo Reis 4, versos 39 e 40. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Veja que no momento em que eles perceberam, detectaram,
pelo sabor, e como alguns, de certo, começaram já a se sentir mal, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela. O que eles fizeram? No momento de dificuldade, no momento em que surgiu o perigo, eles correram para o seu líder e clamaram por ele: há morte na panela. Veja, meu irmão e minha irmã, dos momentos em que surgem as dificuldades, nós não temos a quem recorrer, senão o nosso Senhor. Nós temos que clamar por Ele e buscar dele o socorro à nossa salvação. E foi isso que os discípulos de Eliseu fizeram, correram para o seu líder, dizendo a ele: há morte na panela. E agora, como fica essa situação? Veja, o cozinheiro não conhecia os ingredientes que usou para preparar a refeição para os discípulos do profeta Eliseu. A fome era grande e ele achava que qualquer coisa, por certo, poderia matar-lhes a fome, então poderia saciar-lhes a fome. Então ele foi lá fora, ele foi ao campo e o que ele encontrou, ele trouxe para fazer aquele ensopado. Então o que acontece? Ele, pela falta de conhecimento, ele preparou um cardápio errado, ou seja, ele preparou uma refeição errada. E nós vamos ver que por falta de conhecimento, trazendo para um sentido figurado, muita gente vai servir refeição errada como alimento espiritual. Vai haver muito alimento errado, muito cardápio errado, e o que nós vamos encontrar no dia a dia da igreja, nesses momentos em que nós estamos vivendo. Mas, apesar da adversidade, veja só, apesar de toda aquela fome, apesar de todas as lutas que eles estavam passando, esses discípulos estavam sempre reunidos ao redor do seu líder, que era Eliseu. Veja que em momentos de adversidade, como é importante a comunhão dos irmãos. Como é bom estarmos juntos para que possamos ser bênçãos na vida uns dos outros. Veja lá o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ali reunido com Eliseu, estava ali a família de Deus. E nós também somos parte da família de Deus, porque nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo e nós devemos sempre, à semelhança daqueles discípulos, estar sempre rodeando o Mestre, sempre junto ao Mestre, vivendo momentos de coinonia com Ele e com os nossos irmãos em Cristo. Na adversidade, meu irmão e minha irmã, não há abrigo melhor do que estar junto do Senhor, sendo ensinado por Ele. Veja que os discípulos de Eliseu estavam juntos do seu líder em momento de adversidade, sendo ensinados por Eliseu. Veja lá, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 35, e diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Os discípulos de Eliseu estavam vivendo momentos de angústia, de tribulação, de perseguição, de fome. Mas eles não abandonaram o seu líder, eles não abandonaram o profeta Eliseu. E veja, nós também não podemos nos separar do Senhor. Não é fome, não é nudez, não é espada, nada disso vai nos separar do Senhor. Uma vez que nós somos do Senhor, nós estaremos sempre juntos dele, porque nada pode nos separar do Senhor. Nós somos ovelhas do seu pasto, e uma vez na mão deste pastor, uma vez comprados por ele, nós não podemos ser arrancados da sua mão e nem nos afastar dele. Isso significa que, uma vez salvo, sim, uma vez tendo tido uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos viver afastados e não estaremos jamais, porque o Senhor não deixará que nós fiquemos afastados dele.
O salmista, no Salmo 34, verso 19, diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. E é isso que o apóstolo Paulo dizia: olha, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada, tudo isso pode acontecer. Mas o Senhor vai nos livrar de todas elas, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. E ainda o salmista, no Salmo 119, verso 143, diz: tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Não há âncora maior do que em momentos de tribulação estar firmado na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Veja aí uma outra coisa importante nos discípulos de Eliseu. O que eles demonstraram? Eles demonstraram a importância da confiança no mestre. Veja lá, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 40 a 41. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Já não havia mais perigo no caldeirão. Veja, Eliseu jogou a farinha dentro do caldeirão. Aquela farinha não tinha poder algum para modificar nada. Eliseu faz aquilo no ato simbólico e diz: tome do caldeirão agora e comam. Veja, os discípulos confiaram, foi na palavra de Eliseu. Ele disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Veja o quanto é importante confiar na palavra do nosso Senhor. Se o Senhor disse tal coisa, devemos seguir aquilo que o Senhor nos disse, é o crer e observar. Veja lá que Paulo diz, no capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqueles discípulos de Eliseu, eles estavam ansiosos, havia morte na panela. Mas quando Eliseu disse: olha, comam, sirvam a todos, eles comeram com tranquilidade, eles sentiram paz em momento de escassez, em momento de fome, em momento em que havia morte na panela. Tudo aquilo mudou e a paz imperou entre aqueles discípulos de Eliseu e eles se fartaram, eles se saciaram. Em período de escassez, eles saciaram a sua fome, eles ficaram satisfeitos, porque a palavra de Deus atuou naquele momento. A adversidade pode ser a escassez, sim, meu irmão, mas lembre-se de uma coisa, olha só. Salmo 37, do verso 25 a 28 diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Veja aqui, parece que isto é um raio-x daquele exato momento em que Eliseu, com os seus discípulos, estava passando lá no Reino do Norte, lá em Israel. O Senhor, veja só, o povo estava passando por fome, mas o que o salmista diz aqui: nunca viu o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Em momentos de escassez, o Senhor estava suprindo, o Senhor estava provendo para aqueles que lhe eram fiéis. Os discípulos de Eliseu, bem como Eliseu, todos eles foram supridos pelo Senhor, pois o Senhor ama quem pratica a justiça. Eles, no momento em que o povo estava vivendo de uma maneira ímpia, injusta, eles estavam vivendo uma vida justa, e o Senhor não abandona os seus fiéis.
para sempre serão protegidos. Mas o que estava acontecendo com os demais de Israel que estavam em apostasia? Que o salmista diz: mas a descendência dos ímpios será eliminada. E você, quando vai lendo o texto bíblico, você vai vendo como o Senhor vai cumprindo a sua palavra, dizendo: se vocês não caminharem segundo os meus mandamentos, eu irei puni-los, eu irei castigá-los, porque não há tolerância da parte do Senhor com o pecado. Mas para aqueles que obedecem ao Senhor, jamais eles estarão sós, jamais eles passarão e terão escassez, porque o Senhor sempre lhes irá suprir. Aplicando o texto da nossa lição de hoje aos nossos dias, o que nós podemos ver? Veja lá, 2 Reis 4:39, vamos voltar ao texto. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O servo de Eliseu, ele saiu ao campo para buscar os ingredientes para preparar aquele ensopado para todos que estavam lá juntos de Eliseu. Veja, ele saiu ao campo de uma maneira figurada. Veja só, o campo pode simbolizar para nós o mundo. E às vezes, meu irmão, minha irmã, há a tentação sim de ir lá fora no mundo buscar algo que pareça satisfazer ou complementar o nosso ser. Alguns vão sim lá fora, vão ao mundo buscar alimentos estranhos, mas o que esses alimentos irão trazer? Esses alimentos trarão morte para a panela. Veja o que Tiago nos diz lá no capítulo 4 da sua carta, nos versos 4 e 5. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Veja, ir ao mundo, o povo daquela época tinha se afastado do Senhor. O povo daquela época estava vivendo uma vida de inimizade com Deus. E o Senhor, veja só que Tiago diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O que é esse tem fortes ciúmes? Significa que o Espírito de Deus trabalha em nós de uma maneira que nós tenhamos uma vida de dedicação integral ao Senhor. E quando nós estamos nessa vida de dedicação integral ao Senhor, nós estamos ao redor do Senhor e estamos guardados pelo Senhor. Os perigos podem surgir, a morte na panela pode surgir, mas a palavra do Senhor vai nos dar a vitória e nós poderemos nos alimentar e ter a nossa fome saciada. Só o Senhor Jesus nos basta. Nele há suprimentos eternos. Nós não precisamos ir lá fora para buscar alimentos estranhos, alimento que venham trazer morte. Veja, João no capítulo 6, verso 35, o Senhor Jesus declara: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. É no Senhor que nós temos que nos alimentar, é ao redor do Senhor, a semelhança dos discípulos de Eliseu, que nós deveremos sempre estar aprendendo do Senhor, cuidados pelo Senhor, porque sempre o Senhor colocará farinha na panela para tirar todo o mal que porventura queira nos atingir. Jesus tirou a morte da panela. Foi isso que Jesus fez nas nossas vidas. Nós estávamos lá fora no mundo, mas quando viemos para Ele, Ele tirou a morte. Todos nós estávamos condenados à morte, mas no Senhor Jesus, Ele nos deu vida eterna. João, no capítulo 10, do verso 27 a 29, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão
ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar de minha mão. Lembre-se de que o servo que Eliseu mandou ir lá fora buscar os ingredientes para preparar aquele ensopado, ele não conhecia os vegetais que colheu para preparar a sopa. Veja lá, voltando ao 2 Reis, capítulo 4, verso 39, um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Veja, meu irmão, a morte na panela quando desconhecemos a palavra de Deus. Há morte na panela quando desconhecemos a palavra de Deus. Veja o quanto é importante a observância da palavra de Deus, dos ensinamentos daquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra. Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Veja, os sacerdotes da época de Oséias, que também eram profetas do Reino do Norte, não estavam ensinando a palavra de Deus ao povo. Então, o povo estava perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando não é ensinada a palavra de Deus de acordo com aquilo que está previsto nos ensinamentos bíblicos, meu irmão, há o risco de haver morte sim na panela. Os sacerdotes não estavam ensinando a palavra de Deus. E você vai ver que, trazendo isso para os nossos dias, nós vamos ver que há alguns sacerdotes que não estão ensinando a palavra de Deus, não estão dando ao povo de Deus o alimento genuíno, puro da palavra de Deus, estão pregando heresias, trazendo coisas estranhas, colocando como alimento para o povo ervas estranhas, frutos estranhos, trazendo fome, trazendo morte para a panela. Lá, Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 11 a 15, ele diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Não se pode colocar outro alicerce, outro fundamento. Não se pode dar outro alimento, senão o que está na palavra de Deus, senão aqueles que foram ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. A escassez de ensinamento da genuína palavra de Deus, meu irmão, tem levado morte para a panela. O que eu quero dizer com isto é que hoje estão querendo adaptar a palavra de Deus às condições que o mundo está vivendo. Quando a palavra de Deus diz o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz: não se conformem com este mundo. O que ele quer dizer? Não tomem a forma do mundo. E o que está acontecendo hoje estão relativizando a palavra de Deus. Estão achando que é a Bíblia que tem que se amoldar ao mundo, não o mundo se amoldar à Bíblia, a palavra de Deus. Então, coisas que no passado eram inaceitáveis na igreja, alguns líderes hoje estão aceitando como se isso fosse coisa totalmente normal. Estão trazendo
para o meio do povo de Deus. Lembre-se que Eliseu estava reunido com os seus discípulos, estão trazendo para dentro, para o meio dos discípulos, estão trazendo ervas estranhas, estão trazendo frutos estranhos, vegetais estranhos para oferecer um ensopado em que vai simplesmente colocar morte na panela. Nós temos que ter este cuidado. Veja sempre, eu cito sempre que os bereanos foram extremamente cuidadosos quando Paulo chegou lá pregando o seu evangelho, que era o evangelho de Cristo, que ele recebera do Senhor. Os bereanos foram verificar cada palavra que Paulo tinha dito de acordo com as Escrituras. Nós não podemos engolir qualquer alimento, pois nós corremos o risco de encontrar morte na panela. Veja lá, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, com relação a esses falsos mestres que aí estão. Veja só, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E ainda, veja lá, Gálatas, capítulo 1, verso 8, o que diz o apóstolo Paulo? Mas ainda que nós, ou o anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Veja, aquele cozinheiro, aquele servo de Eliseu, ele foi lá fora buscar alimento e que ele trouxe foi uma maldição para dentro da panela. E foi a palavra de Eliseu, por meio daquele ato simbólico de colocar a farinha, que tirou a morte daquela panela. O que pode tirar a morte da panela, de que esses falsos líderes estão colocando à disposição do povo, estão colocando nesse cardápio errado, é somente a palavra de Deus. Temos que ter cuidado com isso. Há morte na panela, mas nós precisamos verificar que panela é essa que nós estamos nos alimentando. Esta panela está de acordo com o que preceitua a palavra de Deus? Se assim está, podemos sim caminhar com confiança. Mas se não, meu irmão, cuidado, não podemos aceitar as heresias, os falsos ensinamentos que aí estão. Paulo, repetindo aqui Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Jesus sempre citou a palavra, e veja, foi justamente, olha o que acontece aqui em Mateus no capítulo 4, versos 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Veja o que Satanás quis oferecer ao Senhor Jesus, um alimento falso. Ele vai buscar justamente no momento da ansiedade, no momento da fome, e que o povo hoje, faminto da palavra de Deus, o povo quer ouvir, quer que os pregadores preguem aquilo que eles desejam ouvir. Lembre-se do ministério de Jeremias. Por que Jeremias foi perseguido, meu irmão e minha irmã? Jeremias foi perseguido porque a mensagem dele era contrária àqueles falsos profetas que estavam levando mensagens dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, Jerusalém não será jamais destruída, Jerusalém é a habitação do Senhor. Mas seguindo aqui no texto diz, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A escassez da palavra, meu irmão, produz adversidade na vida do cristão. Nós temos que buscar o alimento lá na palavra genuína, sem deturpá-la, sem querer adaptá-la ao mundo, sem querer adaptá-la aos padrões mundanos. É o mundo que tem que se adaptar, é o mundo que tem que entrar na forma que é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, olha que Paulo diz ao seu discípulo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O texto é
alto, ele se explica tranquilamente. Veja mais ainda, a morte da panela, ela foi tirada pela palavra de Eliseu. Veja, então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. A palavra que nos é oferecida é a palavra de Deus. O Senhor Jesus tirou a morte a qual todos nós estávamos sujeitos, e o Senhor nos deu vida eterna, e ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Na palavra do Senhor nós podemos nos alimentar, porque o Senhor Jesus tirou toda morte que havia na panela. Então, meu irmão, minha irmã, somente a palavra de Deus é o antídoto para tanto veneno colocado na panela da igreja em nossos dias. Temos que confrontar tudo com a palavra de Deus. Caso contrário, nós vamos viver uma vida de adversidades e nós não vamos entender por que nós jamais vamos entender o motivo de algumas lutas e tribulações. É necessário que nós voltemos, sim, a observar a palavra de Deus conforme requer o Senhor. O Senhor nunca tolerou pecado no passado e não vai tolerar pecado no presente, apesar de toda a modernidade, apesar de toda a mudança de padrão de vida do mundo de hoje em dia. O Senhor sempre foi, ele é o eu sou, ou seja, ele foi no passado, ele é hoje, ele sempre será, ou seja, o Senhor sempre vive no eterno presente, então ele não mudou em nada. Os preceitos divinos, a intolerância de Deus para com o pecado jamais mudou e nunca mudará. Eis aí porque devemos sim nos alimentar da genuína palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Como que nós podemos discernir o bem e o mal? É observando de acordo com a palavra de Deus. E é somente por meio da palavra de Deus que nós vamos deixar de viver uma infantilidade espiritual. Somente nos alimentando dela é que nós vamos chegar à maturidade. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, verso 14. Encerrando, meu irmão, Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 4. Veja, Paulo já alertando com relação ao perigo do pecado, ao perigo, da morte na panela. Veja lá, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, repreenda, não aceita, exorte, não aceita isto que querem colocar dentro da igreja como se hoje em dia isso fosse coisa normal. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Juntarão mestres. Mestres estão surgindo e alguns estão incentivando esses mestres, porque esses mestres estão lhes falando aquilo que eles querem ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, voltando-se para as mentiras. Que o Senhor nos guarde na observância da sua palavra. Que o Senhor nos guarde para que nós vivamos de acordo com aquilo que preceitua a sua palavra, para que jamais venha a ser colocado na panela da qual nós estamos nos alimentando coisas estranhas, de maneira que venham colocar morte na panela. Mas o Senhor Jesus nos chamou para a vida, não para a morte. Vida e vida eterna. E essa vida já nos foi dada, já nos foi concedida na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer, meu irmão, é nos alimentarmos daquilo que o Senhor nos dá, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Que
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde em sua presença, que nossas vidas sejam sempre vividas, sempre observando aquilo que nos é ensinado, aquilo que a palavra de Deus nos guia, que ela seja sempre a nossa bússola, que ela sempre nos oriente para que nós possamos sim nos alimentar da palavra de Deus e ouvir e nos alimentar daqueles que pregam a genuína palavra de Deus. Tenham todos uma semana muito abençoada, que durante o decorrer desta semana nós possamos buscar mais na palavra de Deus e confrontar com aquilo que está sendo ensinado lá fora, de maneira que nós não tragamos para dentro, não tragamos para dentro das nossas panelas morte, porque a palavra do Senhor, ela nos dá vida. Fiquem na paz do Senhor. Tenham todos uma semana muito abençoada e até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um grande abraço a todos.